Olá! Vamos hoje aprender como você pode entender e discernir sobre como identificar talentos no espectro autista. E você, já parou para pensar? Já ficou com dúvida sobre qual profissão seguir, sobre que rumo tomar na vida? E até estou dizendo isso para pacientes que já estão até com seus diagnósticos e tiveram que fazer outras escolhas na metade do caminho. Vem comigo! Identificar hiperfoco ou identificando os seus hiperfocos. Vamos começar por uma primícia. O que são hiperfocos? Às vezes as pessoas me perguntam: ai, Sandra, eu tenho mania disso, mania daquilo, mas depois eu mudo de mania. Todos nós temos manias, tá bom, pessoal? Mas principalmente dentro do transtorno de espectro autista, tanto para crianças, adolescentes, ou adultos, eles mantêm esses hiperfocos. Hiperfoco a gente chama de interesse restrito em alguma área de atuação. Então, a gente tem, por exemplo, pacientes adultos que têm hiperfoco em cavernas, pacientes adultos que têm hiperfoco em assuntos de guerra, pacientes adultos que têm hiperfoco em ufologia, pacientes adultos que têm hiperfoco em bruxinhas. Ela coleciona vários tipos, de coisas pequenininhas, então pode ser bruxinha, pode ser carrinhos, principalmente. E aí, como é que a gente lida com esses hiperfocos? É muito difícil para esses pacientes entenderem que o hiperfoco ele é cíclico, então ele tem áreas, e situações onde ele vai se dedicar mais ou vai se dedicar menos para aquela situação. Eu tenho casos de pacientes que eu já atendi e que o hiperfoco deles era justamente bike. Então ele estudava sobre bike. Ele queria saber qual era o aro daquela bike, qual era o pneu que cabia ali, qual era o tipo de assento que ficava mais confortável para ele fazer as caminhadas cíclicas ou ciclísticas dele. E depois de 4, 5 meses com a bike, ele ia para outro hiperfoco. E a esposa, na época, ficava muito brava. Nossa, mas ele gastou muito com isso. O que a gente vai fazer com essa bike, com todos esses apetrechos? Conheci já casos onde as pessoas se especializaram em gastronomia. Então, ele foi fazer um curso de gastronomia porque ele queria cozinhar, porque ele queria abrir um restaurante. E 2 meses depois de tudo pronto, o restaurante pronto, ele quis vender o restaurante. Até isso foi logo depois, do diagnóstico. E aí as pessoas não entendem. Então, hiperfoco, gente, como é que você lida com isso? Porque às vezes dentro do hiperfoco você já consegue identificar o que você gosta de fazer. Nossa, Sandra, na verdade eu comecei a fazer parte de artesanato e me identifiquei com a cerâmica. Eu acho que eu vou fazer aula de cerâmica. Então tá, faz uma aula experimental para ver se você vai gostar e aí a gente vai direcionando esses pacientes, porque às vezes você fez todo um projeto, é muito comum, na verdade, principalmente TDAHs, não só os TEAs, começarem um curso na faculdade, trancarem, começar outro. Não gostei, vou começar outro. Às vezes ele começou lá na área administrativa e está terminando na área de psicologia, por exemplo. Então, ele passou por 3, 4 cursos, mas ele não concluiu nenhum. Então, hiperfoco é quando a gente tem um interesse restrito de curta duração e você vai interrompendo esses ciclos de interesse com outros interesses. Aí pode ser tudo que eu falei aqui, bike, pode ser assuntos de guerra, pode ser assuntos sobre saúde, vai depender da sua área de interesse restrito. Só complementando, como a gente está falando aqui hoje dos hiperfocos, duráveis ou não duráveis e que eles são variáveis, existem também as exceções, gente? Tem pessoas que mantêm os seus hiperfocos, desde o início desse interesse restrito até hoje. Quer ver um exemplo bem legal para vocês assistirem? Aquela série da Advogada Extraordinária, ou Atípica, onde eles apresentam ali alguns graus e níveis de hiperfoco. A Yu, na verdade, ela tinha hiperfoco em baleias.
E as baleias, para ela, eram como se fossem uma referência quando ela precisava se situar em alguma questão social. Então, ela estava lá comendo no restaurante. Alguém entrava e pegava o garfo da mão dela. Ela lembrava, né, no caso desse hiperfoco em baleias, com uma situação muito parecida, para ela poder se situar o que ela ia fazer, né, diante daquele comportamento. Então, eu tenho crianças no consultório que têm hiperfoco em dinossauros. É muito comum os meninos autistas menores terem hiperfocos em dinossauro. E querem estudar paleontologia, querem fazer uma série de coisas. Tanto que eu tenho vários dinossauros aqui no consultório, de vários tamanhos, porque é um dos maiores hiperfocos, né? Principalmente dos garotos. Mas esses hiperfocos, eles podem também durar, tá? Então, tem gente que tem hiperfoco até hoje em música, né? Ou até hoje na parte de comida, né? Parte mais sensorial, videogames, exatamente, nos jogos, né? E então, os hiperfocos, eles podem sim, para algumas pessoas, perdurar mais, só complementando. Como nós devemos, enquanto profissionais, nos preocupar quando a gente vai fornecer, né, ou informar a família e o paciente sobre esses interesses restritos? É muito comum, às vezes, num diagnóstico tardio de paciente adulto, a esposa vir junto no dia da entrega do relatório. E quando a gente entrega esse relatório de todo o trabalho que foi feito, né, dentro dessa sondagem de avaliação para o espectro autista, a gente diz para ela, você sabe, a partir de hoje, que você vai ter que mudar um pouco a sua forma de olhar e questionar alguns comportamentos, né, do seu esposo, ou então, da sua filha, ou do seu filho. E a família diz, mas o que é que a gente precisa mudar? E, bom, primeira coisa, dentro do transtorno de espectro, a gente vê muito caso, né, onde os pacientes, durante uma situação onde ele se sente desestabilizado, ele começa com as estereotipias, que é um outro vídeo depois que a gente até vai falar só sobre estereotipias. Mas os hiperfocos e os interesses restritos, então quando ele quiser falar daquele interesse com você, você não vai se fazer de desinteressado, de desinteressado, mas você também vai precisar ajudar esse paciente a dizer, você já disse isso, podemos conversar sobre isso depois? Porque senão ele vai entrar no hiperfoco e ele vai querer falar só daquele assunto, certo? Então é muito importante que a família também saiba como lidar com esse paciente, porque às vezes antes do diagnóstico as pessoas criticam, julgam, mas você só fala disso, mas você não tem um outro assunto para falar com a gente, você só fala de barco, de barco, de barco, e a gente já está cansado de ouvir esse papo de barco. Mas quando você entrega para essa família que a partir daquele momento a gente vai ter que caminhar, mudando também a direção do olhar, esse paciente ele passa a se sentir menos pressionado, menos julgado, menos desconfortável quando ele tiver que falar sobre um assunto que ele gosta. Então é assim que a gente orienta a família, que todo mundo sente, né, e estabeleça momentos certos para falar sobre aquilo, mas ele não vai deixar de falar sobre as coisas que ele gosta. Ele só não vai poder falar disso o tempo todo. Então a gente estabelece ali na terapia comportamental com ele e vai alinhando que as AVDs, ou seja, as atividades de vida diária dele, separem momentos para ele onde ele possa fazer e falar sobre o que ele gosta. Gostaria de falar aqui também para vocês, esse vídeo, da dificuldade dos pacientes dentro do espectro autista em dar continuidade às suas escolhas. Começamos falando de talento, começamos falando de hiperfoco, e agora, como é que a gente trabalha com esse paciente? Vou colocar para vocês um pouco da minha experiência com pacientes adultos. Então, é muito comum que antes do diagnóstico, né, da sondagem que a gente faz, depois ele vai para o psiquiatra ou para o neuro e ele consegue o diagnóstico, ele volta aqui e fala assim, eu não quero mais trabalhar na empresa que eu estou. Como é que eu faço para mudar de ramo? Como é que eu faço para mudar de atividade? E aí vem todo um contexto junto com isso, né? Às vezes ele está lá nessa empresa há 10 anos, há 12 anos fazendo a mesma coisa.
e já passou por tantas situações de estresse, de burnout, né? Porque muitos deles chegam aqui com um burnout elevado, que é aquele desgaste por excesso de trabalho, porque o corpo quer ir para onde ele não quer. Então ele acaba criando um sintoma e fazendo um sintoma, e aí vem toda a questão do adoecimento desse paciente. E quando a gente tira isso dele, ele se sente mais leve, menos cobrado. E aí começa a saga de falar: o que você gosta de fazer? Ai, olha, teve uma época da minha vida que eu gostava de consertar computadores, mas eu acabei indo para a faculdade, parei. Por que você não faz um curso, então, técnico, né? E volta um pouco a entrar em contato com essa realidade para ver se realmente é isso que você quer. Ou então tem uma moça que fala: eu sempre gostei de trabalhar com a área da beleza, mas eu tô na área da gastronomia, Sandra, aquele cheiro me embrulha. Eu já tive um caso aqui no consultório, acho importante contar isso para vocês. Essa moça, ela fez gastronomia o ano retrasado, isso foi bem pós-pandemia mesmo. Ela chegou aqui com uma carga de estresse de trabalho muito grande, porque na pandemia eles exigiam que ela fosse presencial, porque se tratava de um lugar que fornecia alimentação, era uma casa de doces principalmente, e ela fez gastronomia. Só que ela enjoava muito, então ela passava muito mal dentro desse trabalho, até que com toda a investigação a gente descobriu que essa moça estava dentro com os 2 pés do espectro autista. Na época eu fiz o encaminhamento para um neuro muito conhecido, que é o nosso queridíssimo falecido Dr. Clay Brits, ele que laudou na época essa minha paciente, e ele disse para mim: Sandra, como é que essa paciente consegue sair de casa com toda essa alteração sensorial e ainda trabalhar numa cozinha? Ela não vai conseguir. Vamos treiná-la para que ela possa se direcionar para uma outra área, porque ela não vai conseguir. Ela tinha uma alteração sensorial muito grande, com cheiros, com texturas, e isso fazia com que os agentes estressores daquela, paciente, eles se acumulassem com uma carga muito grande, de tensão e de estresse, e ela chorava, e ela não queria mais ir para o trabalho, enfim. Só que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo lá. E aí ela falou: nossa, mas parece que depois do diagnóstico eu fiquei mais sensível ainda. Eu falei: é porque hoje você sabe exatamente o que você tem. Então, por isso que eu digo, quando você sabe o que você tem, quando você busca uma resposta para anos, na verdade, de incógnita, por que eu ajo assim, por que eu penso assim, por que tudo que eu começo eu não termino, você passa a ter uma resposta fidedigna daquilo. Então, isso para vocês, e para nós, terapeutas e profissionais, é libertador. Eu sempre digo. Até há pouco tempo, eu tinha aqui no meu consultório, gente, uma gaiolinha que ficava sempre com a porta aberta, porque sempre atendi, no começo dos autistas adultos, e um dia um deles me perguntou assim: Sandra, por que você tem essa gaiola aí atrás da sua mesa? Eu falo: porque eu liberto pessoas. E ela não tem pássaro aqui porque as pessoas voam, né? Ele falou: nossa, faz todo sentido, essa metáfora aí da gaiola, porque é exatamente assim que eles se sentem. Quando você entrega para eles: olha, você não tem um rótulo, mas você tem uma condição neurobiológica. Você nasceu com esse cérebro, então toma ele, vai ser feliz. Usa seu cérebro da forma como você achar que você deve usar, Mas vai procurar fazer coisas que te façam bem. E aí as pessoas entendem que às vezes elas estavam há anos naquele emprego, sofrendo, na verdade, até assédio moral, porque não conseguiam performar, não conseguiam se socializar. Ah, todo happy hour meu chefe fala que eu sou antissocial, que eu não vou. Então, mas por que será, Porque hoje com o diagnóstico você consegue dizer para o seu chefe que, olha, eu, por estar dentro do espectro, acabo evitando um pouco mais essa questão de estar entre muitas pessoas, com muito barulho, e aí as pessoas vão entendendo. E aí a gente vai montando o que eu chamo, pessoal, de rede de apoio ou rede de suporte. O que é isso? Você precisa ter um suporte no seu ambiente de trabalho, na sua família. Quem é a pessoa referência que você contaria lá no seu trabalho que você hoje tem um diagnóstico de autista? Quem é a pessoa na sua família que primeiro você contaria que hoje você tem um diagnóstico de autista, mesmo sendo tardio?
Então, são essas pessoas que vão formando essa rede de apoio. São as pessoas que você pode contar como referência para a sua vida. Isso faz toda a diferença para você. Por que será que na maioria dos casos de transtorno do espectro autista ou do autismo, essas pessoas desistem diante do primeiro obstáculo? Vamos saber? E você? Já desistiu? Acontece que quando a gente tem um obstáculo que se apresenta e o grau de dificuldade é maior do que esse enfrentamento, a gente tem ali, como a gente diz, uma trava social. O que é uma trava social? Ou entraves sociais? Eu não vou conseguir, aí já vem o padrão de pensamento. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Se o meu chefe pedir isso, eu estou perdido ou perdida, porque eu acho que aí ele vai perceber a minha dificuldade, que eu não consigo socializar. Nossa, e se ele pedir então que eu for participar da reunião presencial? E assim vão criando dentro dessas questões que a gente chama de ecos da mente, Ecos mentais. E o que são esses ecos mentais? É aquela voz intuitiva que vai dizendo assim: não vai não, desliga esse computador hoje. Ai, não vai não, ai, não atende seu chefe não. E aí o medo, diante dos enfrentamentos, eles vão crescendo de tal forma que a razão para fazer ou realizar aquele enfrentamento se torna menor. Então, quem vence nessa maioria? A desistência. E aí a gente tem 2 parâmetros: ou eu desisto ou eu resisto, ou a desistência ou a resiliência. Eu sempre gosto, gente, de dar um exemplo de resiliência como se você tivesse um tapete. Sabe aquele tapete lá da sala? Ou do seu quarto, ou da sua sala, do seu escritório, que você passa o aspirador nele e as fibras do tapete ficam o quê? Baixinhas, rentes ao chão, E quando você vira as costas para fazer outra coisa, o que acontece com aquele tapete? A fibra faz assim, ó. Nossa, teimosa. Isso é resiliência. Quando a gente insiste, em fazer algo, mesmo a gente sabendo que, olha, não ficou tão bom agora, mas eu vou tentar fazer de novo. Por quê? Porque é através da resiliência que a gente vence a desistência. E se você, diante do primeiro obstáculo de pegar um metrô lotado, você falar que não vai para o segundo dia de trabalho, quem venceu foi a desistência. A resiliência, ela tem que vir em primeiro lugar. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar recursos para poder entrar nesse metrô. Aí o que eu oriento o meu paciente? Você não gosta do barulho? Leva um fone de ouvido, vai com um abafador de ouvido, é muito comum, Eles usarem abafadores para esses lugares externos, onde os ruídos, na verdade, incomodam muito quem é do espectro autista. Tem muitos autistas, a maioria deles, não são todos, tá? Mas a grande maioria tem uma sensibilidade auditiva que acaba interrompendo outros ciclos. Então, às vezes, por conta do trajeto ser muito longo, ele desiste. Às vezes, por conta de ter que pegar 2 ônibus e um trem, ele desiste. Às vezes, por conta de ter que trabalhar num lugar onde as pessoas têm que ir de gravata, ele não suporta usar nada que aperte o pescoço, parte sensorial, ele desiste. Assim, são muitos os obstáculos que acontecem, diante desses entraves e que fazem essa trava social para o autista. Então, a capacidade ele tem, o talento ele tem, mas ele não tem a relação do enfrentamento. Ou seja, como é que ele enfrenta essas dificuldades? Como é que ele enfrenta esses obstáculos? Aí entra o nosso trabalho, que é o treino das habilidades sociais, que é o THS, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho, justamente para treinar esse paciente a enfrentar essas situações sem se desequilibrar, sem se desestabilizar. Isso é muito importante. Quero agradecer você que ficou comigo até o final de mais um vídeo. Espero que eu tenha conseguido agregar, trazendo e sanando as suas dúvidas em relação a esse tema tão importante e tão vasto que é o transtorno de espectro autista. E nos vemos no próximo vídeo.